Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, por aqui professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a norma NR25, resíduos industriais. O que nós precisamos entender nessa estrutura, pessoal? Uma pergunta clássica que se começa falando na NR25 é se você sabe se a sua empresa está realmente gerenciando os resíduos industriais de forma segura e conforme a legislação. Você consegue entender, fazer uma resposta sobre esta pergunta? Então, para isso, nós vamos aprofundar tecnicamente esta norma NR25, resíduos industriais. É uma norma muitas vezes subestimada, mas que envolve riscos químicos, físicos, biológicos e até jurídicos de alta relevância. E nós vamos analisar, assim como nós fizemos em outras NRs, item por item, e com os devidos comentários técnicos abaixo de cada item e de subitem. Uma visão de engenharia, de segurança do trabalho, de responsabilidade legal, de dicas gerais sobre aquele item em específico. Então, se você é profissional de SST, engenheiro, gestor industrial, responsável técnico, estuda para concurso público, este conteúdo ele é essencial para entender como transformar uma obrigação normativa em gestão preventiva e proteção real ao trabalhador. Então vamos lá, pessoal, vamos começar em si. O que nós precisamos começar a entender na NR25, pessoal? O primeiro ponto é sempre sobre o sumário. O que nós vamos ver? Então, nós vamos tratar sobre o objetivo, 25.1, 25.2, o campo de aplicação, e o 25.3, requisitos de segurança e saúde no gerenciamento de resíduos industriais. Ela é uma norma curta, porém, aquilo que já foi mencionado antes, ela envolve uma estrutura muito importante para todo o contexto industrial em si. Então vamos lá, pessoal, o 25.1 objetivo. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos de segurança e saúde no trabalho para o gerenciamento de resíduos industriais. Aqui, pessoal, o que nós precisamos começar a entender nessa nossa estrutura? O escopo central da NR25, o escopo central, ela não é uma norma ambiental no sentido clássico, ou a 25 é uma norma ambiental. Não, ela é uma norma de segurança e saúde no trabalho que ela é aplicada ao ciclo de gerenciamento dos resíduos industriais em si. Então, o que nós temos nessa estratégia aqui, pessoal? Nós temos o seguinte: quando está sendo falado em ponto de gerenciamento, o que se entende? O que você entende por gerenciamento em si, pessoal? Na verdade, essa estrutura, o gerenciamento de resíduos, ele é um conjunto de ações desde a geração até a destinação final, com controles para eliminar, reduzir a exposição ocupacional. Então esse é o grande ponto aqui que eu vou colocar para o gerenciamento em si. Ou seja, a NR25 ela mira a proteção do trabalhador contra riscos gerados por resíduos e qualquer tipo de resíduo em si, pessoal, tá? Tendo que desde a geração até a destinação. Por isso, gerar até destinar é a estrutura de gerenciar em si. Só que na prática, pessoal, o objetivo é obrigar a empresa a tratar resíduos industriais como fonte de perigo ocupacional. E isso aqui vai envolver muitos itens da engenharia e SST de alto nível, por exemplo, desde a identificação dos perigos, se é um físico, se é químico, biológico, se ele é, por exemplo, radiológico em alguns cenários. Qual é a avaliação dos riscos ocupacionais, a probabilidade, a severidade, a exposição, vias de contato, medidas de controle por hierarquia, se eu posso eliminar, substituir, quais são as medidas de engenharia administrativas e EPIs. Sempre lembrando, pessoal, que o EPI NR6, nós temos um vídeo gravado sobre isso, é a última barreira, tá? E integração com o projeto e layout, fluxo de resíduos, segregação, ventilação, exaustão, contenção, bacias de retenção, barreiras, sinalização, acesso, rotas de transporte interno e por aí vai. Todas elas colocadas como uma fonte de perigo ocupacional. E quais são as boas práticas para nós conseguir entender, pessoal, essa estrutura geral aqui do primeiro ponto de objetivo?
Criar um programa de gerenciamento de resíduos com visão ocupacional, não só o ambiental em si. Muitas vezes as empresas criam só com foco em ambiental, mas é uma visão ocupacional. Mapear riscos por etapas do processo produtivo e definir controles para cada um deles. Definir quais são os responsáveis técnicos, CSST, meio ambiente, produção, manutenção, e quais são as rotinas de inspeção para isso. Adotar indicadores, pessoal. KPI é Key Performance Indicator, tá? Indicador Performance Chave, que eles trabalham com uma estrutura de colocar todos os elementos de indicadores, por exemplo, de SST, indicador de meio ambiente, de produção, de manutenção, de inspeção, de reparo, de troca, todos eles eu posso criar uma estrutura para avaliar essas estratégias que eu estou colocando como boa prática. E padronizar os procedimentos, os famosos procedimento operacional padrão, são os POP. E treinamento recorrente dos operadores, dos trabalhadores em si, porque um erro humano em resíduos costuma ser repetitivo e previsível. Muitas vezes a pessoa, o operador, já está acostumado a fazer errado, então o que eu preciso é fazer um treinamento recorrente, repetitivo, para forçar o operador a obedecer à legislação. Então, eu também tenho nessa minha estrutura, além de dicas essenciais, qual é a importância jurídica e fiscalização para isso? Por quê, pessoal? Porque eu permito a exposição ocupacional por falha de segregação, armazenamento e manuseio, tá? Então, enquadramento em fiscalização quando a empresa está permitindo aquilo, quando ela não controla emissões contaminantes oriundos de resíduos, tá, no meio ambiente, e não estabelece regras internas e responsabilidades claras. E no caso de auditorias, autuações, o que vai acontecer? Como não atendimento a requisitos de gerenciamento seguro, especialmente quando há evidência de risco ocupacional, odor, a parte odor químico, vapores, derramamentos, contaminação, queimadura, intoxicações, incêndios e demais. E uma legislação correlata que está ligada à NR25, existem várias outras, mas eu trago algumas. A NR1, pessoal, o PGR, GRO, é a principal, aqui nesse caso. A NR9, agentes físicos, químicos e biológicos, totalmente ligada. NR6, A20, a norma NR23, 26, 33, 35, todas elas, pessoal, ligadas à área de NR, diretamente focada na 25, e também do lado ambiental e legal em si. Por quê? Porque a empresa ela precisa estar adequada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que é dado pela Lei 2.305, normas técnicas da ABNT focadas no seu tipo de trabalho técnico, da sua função real desenvolvida em si. E eu trouxe um exemplo aqui, pessoal. Eu poderia trazer vários exemplos, mas eu trago um deles, que é o exemplo de metalúrgica, que tem a seção de usinagem em si. Resíduos típicos, pessoal. Numa área de usinagem, eu posso ter um torno convencional, e eu tenho ou um torno CNC, tanto faz, mas qualquer um deles vai ter isso. Eu tenho cavaco com óleos, borras oleosas, panos contaminados, embalagens de químicos, poeiras metálicas. Estou sendo até gentil aqui, pessoal, tá? Mas tem muito mais resíduos típicos que são colocados nessas estruturas de uma metalúrgica que tem um setor de usinagem. Quais são os riscos ocupacionais? Dermatites, vapores de óleo, risco de incêndio. Você tem materiais, trapos e outros que estão colocados, tipo panos colocados pelo operador. Contaminação cruzada, escorregamento por derrame. Então, qual é um controle robusto para isso aqui, pessoal? Eu preciso ter uma segregação, cavaco limpo e contaminado. É complexo de fazer? É complexo de fazer. É complexo de treinar o operador nisso? Também é, pessoal. Porém, eu preciso criar mecanismos de controle, de treinamento, para que isso fique adequado nessa estrutura em si. Segundo ponto, recipientes metálicos com tampa para trapos oleosos, ventilação local em áreas de lavagem e desengraxe em geral. Isso aqui, pessoal, a ventilação em si é um outro ponto que muitas vezes é negligenciado pelas empresas. A parte de ventilação, exaustão em si. Um outro ponto é POP.
de troca, de armazenamento e de rota definida. Muitas vezes as empresas não têm isso por várias razões em si, elas não criaram ou não fizeram, ou elas criaram e não treinaram o operador, então fica engavetado esses POPs, instruções de trabalho em geral. Vamos lá, pessoal. 25.2, campo de aplicação. Então, esta norma se aplica às atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos industriais provenientes de processos industriais. A pergunta é, pessoal, você conhece alguma empresa que transforme algo e ela não tenha processo industrial? Então deixa nos comentários aí. Eu conheço uma empresa que ela transforma algo, uma entrada, uma saída, mas ela não tem processo industrial. Tá? Eu desafio você a achar alguma empresa que ela faça a entrada, transforma uma saída e não tenha o processo. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Por que eu quero colocar essa dúvida, esse desafio aqui? Porque toda empresa, pessoal, toda empresa que tem processo industrial, tá? Ela está transformando algo. Então ela vai ter de algum formato ou de outro algum resíduo industrial. Tá? Esse é o ponto. Ela tem uma máquina. Mas é qualquer tipo de máquina, pessoal. Mas aí ela vai ter que trocar alguma parte, ela vai ter que trocar um óleo, ela vai ter que fazer uma manutenção, ela vai ter que ter um reparo. E isso vai gerar um resíduo industrial. Então o que acontece aqui, pessoal? Eu preciso também fazer nessa minha estratégia, além que esse item nos coloca como desafio, é o alcance dela em todas as atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos, e não só a geração, porque isso aqui vai pegar todas essas estratégias: geração, segregação, identificação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte interno, tratamento, disposição final, controle de emissões e efluentes em si. O grande ponto aqui, pessoal, é fazer o que você chama de mapeamento de interfaces, incluir na estrutura a parte de limpeza industrial, de manutenção de utilidades, de almoxarifado químico. A sua empresa tem almoxarifado, almoxarifado de peças, mas daqui a pouco eu tenho almoxarifado químico, de produtos em si. Então eu preciso entender essa estrutura. E isso aqui, ela vai numa parte de layout, de fluxo, ou seja, eu posso fazer quais são rotas segregadas, pontos de transbordo, controle de derrames, barreiras físicas, ventilação. Tudo isso, pessoal, é que o risco ocupacional não está apenas no processo produtivo em si, mas em todo o ciclo de vida do resíduo dentro da organização. Então, o gerenciamento dos resíduos deve estar inserido lá na NR1. Deve existir análise de risco por etapa. O layout industrial, aquilo que eu mencionei, deve prever fluxo seguro de resíduos. E a empresa deve evitar exposição secundária, por exemplo, manutenção, limpeza, transporte interno e outras estruturas em si. Um erro muito comum que acontece, pessoal, é tratar resíduo apenas como questão ambiental. E ela deixa claro que a parte não é só ambiental, mas é um risco ocupacional em si. E aí nós precisamos entender toda essa estrutura, porque está sendo colocado várias normas. A PNRS, responsabilidade objetiva do gerador, responsabilidade civil por danos, possível enquadramento criminal em casos de negligência grave, e de tudo isso eu posso ter acidentes, pessoal. Tá? Então, responsabilidade trabalhista, eu posso ter um adicional de insalubridade, de periculosidade, responsabilidade ambiental, responsabilidade penal, lei de crimes ambientais em si, multa administrativa do Ministério do Trabalho. Ou seja, o campo de aplicação é um campo de responsabilidade jurídica. Tá? Então, só para deixar isso muito claro para você. Um exemplo clássico, pessoal, de novo aqui, uma indústria metalúrgica, processo de usinagem com óleo solúvel, cavacos contaminados, borra oleosa, filtro saturado. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma aplicação prática dele, é uma área exclusiva de armazenamento de cavaco contaminado. Piso impermeável, recipientes identificados, POP de transporte interno e de controle de derramamento, tratamento e treinamento específico da equipe, tá? Tratamento com o que é feito com aquele óleo. Então, se a empresa ignora isso, o risco de dermatite ocupacional, intoxicação ou incêndio aumenta. E tem muita empresa, pessoal, que ignora isso aqui.
Tá? Tem empresas que, na verdade, tem empresas não é que elas ignoram, pessoal, elas nem sabem essas estruturas, porém deveriam já saber há muito tempo isso, pessoal, tá? Já deveriam ter toda essa estrutura adequada. Então vamos lá, pessoal. Próximo, 2522, entendem-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais, ou seja, a parte que sobra ou a entrega em si, em qualquer forma, pessoal, sólida, líquida ou gasosa ou combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelha aos resíduos domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias. Vou apagar aqui, ó. Substâncias lixiviadas e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes atmosféricos em si. Um ponto só, pessoal. A NR 2522, ela poderia ter sido um pouco menor neste ponto, porque ela misturou um monte de coisa aqui. Tá? Se você for analisar, tem vários pontos no meio, ela poderia ter abrido um subitem deste item aqui, tá? Mas enfim, vamos lá então. Ele define, então, eu tenho resíduos, pessoal, aqui, você pode, o bom do vídeo, pessoal, é que você pode pausar ele, pode fazer a sua leitura, as suas anotações, e é por isso que eu deixo essas partes em azul, porque são todos os meus comentários em si. Ao invés de eu ficar falando aqui, deixando o item parado para você, eu já deixo ele escrito. E você pode fazer, você pode pausar, você pode fazer as suas anotações. E por que isso? Porque você não vai perder nada, pessoal. Tá? Não vai perder nada. Além de estar me escutando, você vai ter a estrutura aqui de texto para você comparar com as suas anotações e seus conhecimentos em si. Então tem lá os sólidos, pessoal, elementos, resíduos líquidos, resíduos gasosos, misturas combinadas em si. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque eu tenho também estruturas de perigosidade, corrosivo, tóxico, inflamável, reativo, infectante e compatibilidade, ou seja, incompatibilidades químicas que geram reações, gás, calor. Tá? Então, tudo isso é uma estrutura de resíduo industrial em si. E o critério, quando está sendo colocado aqui, ele não é apenas, tá, a forma física, mas as características físicas, químicas ou microbiológicas que eles são postos em si. Então isso aqui vai ampliar o nosso escopo para riscos químicos, físicos, biológicos, térmicos, riscos de incêndio, explosão, risco de contaminação cruzada, o que mais tem. E a norma ainda inclui substâncias lixiviadas, emissões atmosféricas e resíduos de sistemas de controle de poluição. Ou seja, até o sistema de mitigação gera resíduo que também gera um risco em si, tá? Então tem várias legislações correlatas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Lei de Crimes Ambientais, a INR 9, 20, 33, 26 e demais normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que colocam aqui classificação dos resíduos em si. Um exemplo clássico para isso aqui, pessoal, é uma indústria siderúrgica. Por exemplo, ela tem lá resíduos, escórias, mais poeira de alto forno, mais lodo de filtro prensa. O que eu posso ter de risco, pessoal? Uma infinidade de itens. Mas, para o nosso exemplo, poeira respirável, contaminação por metais pesados, risco térmico. Quais são os controles? Exaustão localizada, monitoramento ambiental, EPIs específicos, controle de umidade para reduzir a dispersão de partículas em si. E uma estrutura aqui, pessoal, tá? Para nós entender, quando está falando de resíduo de sistema de controle de poluição, só para fortalecer isso, tá? Por exemplo, filtro de manga, a poeira capturada, ela também pode ser muito perigosa que o próprio material original, tá? Então tem que só cuidar essas estruturas aí. Vamos lá para o próximo título, pessoal, que é o 25.3, requisitos de segurança e saúde nas atividades para o gerenciamento de resíduos industriais em si. Então, o que nós temos aqui, pessoal?
esse item ele vai nos apresentar a parte operacional, tá, da NR25. Então aqui a norma deixa de ser uma mera estrutura de objetivo e tudo mais, e ela passa a exigir medidas práticas de controle de risco ocupacional. Tá? Então o que nós temos aqui, pessoal? Temos o seguinte, ó, o importante aqui é que a empresa, nesse 25.3, ela precisa demonstrar controles implementados de engenharia, administrativos e capacitação, não só intenção. Tá? Então o 25.3.1 e os demais vão dizer isso aqui. A organização deve buscar a redução da exposição ocupacional aos resíduos industriais por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis. Isso aqui, pessoal, fazendo um parênteses, já estava também previsto na NR12, quando foi colocado esse ponto em si, para que fossem buscadas melhores soluções técnicas em máquinas e tudo mais. Então, na 25 a mesma coisa. Então, eu preciso, como empresa, sempre buscar a minha inovação tecnológica em si. Só que isso aqui consagra o que se chama de um princípio da redução da exposição ocupacional. Não basta armazenar corretamente o resíduo. A empresa ela deve reduzir a exposição do trabalhador ao risco gerado por ele. Idealmente, no mundo aqui ideal 100%, seria, por questão lógica, a hierarquia de controles de prevenção em si, de medidas em geral, seria a eliminação do risco. Mas em alguns casos eu ainda não consigo eliminar o risco em si. Tá? Por exemplo, casos de um torno convencional, eu não consigo, pelo menos até o momento, eliminar o cavaco gerado. Então o que eu posso buscar? Bom, posso buscar melhorias na máquina, posso buscar melhorias de enclausuramento da máquina via NR12. Então, eu começo a buscar outras medidas e outras estruturas que são adequadas nessa estratégia para que eu possa entender melhor. Tá? Então, aqui aplica-se a hierarquia de medidas de controle, que é aquilo colocado lá na NR1. Eu vou tentar eliminar isso. Agora, se não der, eu vou tentar substituir, vou tentar fazer medidas de engenharia, medidas administrativas, e se nada disso, se eu não conseguir efetivamente, tá? A última barreira é o EPI. Mas aqui, pessoal, só um caso, para quem já estudou a NR6, sabe muito bem, pessoal, o EPI não é porque as outras falharam, então eu vou tirar medida de engenharia, medida administrativa e vou só colocar o EPI. Esse é o grande erro que muita empresa faz. Então eu preciso deixar lá todas essas, eu vou tentar eliminar, vou tentar substituir, vou tentar medida de engenharia, medida administrativa, EPCs e outros, e por fim o EPI. Tá? O EPI, pessoal, ele é uma barreira, é a última barreira quando os demais chegaram ao seu limite. Então eu tenho a atenção nos anteriores, mas eles encontraram uma barreira em si deles. Tá? Então eu já preciso ter essa atenção aí. Eu estou reforçando isso aqui para que você entenda. E outro ponto, melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis significa o quê? O uso de tecnologias modernas de contenção, sistemas fechados de transporte efluentes, ventilação e exaustão localizada, automação para evitar contato manual onde for possível, sensores de detecção de gases e sistemas de enclausuramento, separação física de áreas e criação de POPs e treinamento contínuo. Tá? Por si só, pessoal, a criação de POP, ela não quer dizer nada. Tá? Eu posso ter vários POPs. Tá? Eu conheço várias empresas que têm procedimento operacional e o operador, o trabalhador, nem sabe que existe aquilo. Tá? Então, não quer dizer nada. Eu vou criar um POP e aí eu respeito a legislação. Esse é um engano muito grande. Eu preciso treinar continuamente aquele operador, atualizar o POP, até porque o POP não é eterno, ele tem uma validade em si, colocada na estrutura dele, tá? Mas só para quem não conhece nada de procedimento operacional, pelo menos essas estruturas aí de comentários. Então não é aceitável manter o processo antigo que gera exposição se há tecnologia viável para reduzir o risco. Exemplo clássico, pessoal, indústria química, solvente inflamável, situação inadequada, transporte manual em baldes abertos. Muito comum, pessoal, para quem já viu isso aí, acontece muito, essa estrutura.
Melhor prática, sistema fechado com bomba e tubulação estanque, ventilação local, aterramento e controle de atmosfera explosiva. Redução real de exposição, menor inalação, menor risco de incêndio, menor contato dérmico. Qual é o aspecto jurídico, fiscalizatório, tudo isso aqui? Se a empresa não adota as melhores práticas disponíveis e ocorre uma doença, intoxicação, incêndio, contaminação, eu posso ter um enquadramento por negligência técnica, por responsabilidade civil, a ação regressiva do INSS, multas administrativas, enquadramento da lei de crimes ambientais. Claro, posso ter também, pessoal, enquadramento do direito penal, aqui também na história, tá? Um crime, daqui a pouco outras estruturas maiores nesses casos aqui. Um outro ponto, pessoal, vamos lá em frente. O que nós temos aqui? O 2532, o que ele coloca para nós aqui, pessoal? Ele vai dizer o seguinte, ó, que os resíduos industriais devem, e aí eu deixo 2 grandes pontos em amarelo aqui para nós termos essa disposição de fala, divididos aqui em 2 partes. Primeiro deles, devem ter disposição de acordo com a lei ou regulamento específico, tá? Sendo vedado o lançamento ou a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes advindos desses materiais que possam comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso aqui, se fosse levar 100% a sério, se as empresas cumprissem 100% e se os fiscais e outros também cumprissem, eu falo fiscal, não é só o que fiscaliza as normas, pessoal, mas eu falo as prefeituras, os estados e outros aí, você não viria esgostos industriais, derramamentos em córregos, riachos e outros aí, tá? Então, o 2532 ele tem uma exposição muito grande, muito maior do que o que nós estamos pensando. Então, a parte 1, disposição de acordo com a lei ou regulamento específico, é um arcabouço ambiental e técnico externo à norma trabalhista, tá? Por isso que eu estou mencionando. Vai colocar muitos itens, principalmente crimes ambientais, regulamentos estaduais e municipais, licenciamento ambiental, normas da BNT, exigências de rastreabilidade e documentação. E o que isso aqui está significando? Que a empresa ela precisa comprovar classificação técnica do resíduo, segregação por compatibilidade química, armazenamento conforme risco, transporte adequado. E o transporte não é só o transporte, eu tenho um galão de óleo que sobrou do processo, então eu vou fazer o descarte regular do óleo, mas os efluentes estão indo para o rio. Não é isso aqui. Então, lembra, quando se fala lá no primeiro bloco de objetivo e depois de gerenciamento, é o todo, pessoal. É do início ao fim. Tá? Por isso que eu perguntei ali qual empresa que não tem processo industrial em si. Então, só para você ter essa estrutura, que é a destinação final, com empresa licenciada em si e uma rastreabilidade documental. Então, se houver destinação irregular, a responsabilidade é do gerador, mesmo que a empresa terceirize o transporte em si. E aí eu tenho uma responsabilidade jurídica de tudo isso aqui. Tá? O não cumprimento dessas estruturas, ela pode gerar multa administrativa, interdição parcial, responsabilidade solidária, responsabilidade civil, responsabilidade penal, ação regressiva do INSS em caso de doença. E esse item, ele sustenta juridicamente atuações, na verdade, várias atuações combinadas. Por isso que eu coloquei no início que não é só de um tipo de fiscal, mas é a fiscal do trabalho, órgãos de fiscalização ambiental, órgãos de fiscalização do Ministério Público em geral, tá? São funções extremamente importantes aqui, pessoal, extremamente importantes. Fiscal do trabalho, órgãos ambientais, Ministério Público do Trabalho. Por isso aqui é uma questão de também ter esses órgãos com pessoas qualificadas, com critérios técnicos, com objetivos de cumprir a normativa em si nessa estratégia. São para os dois lados, tá, pessoal? É para os dois lados aí a estrutura. Eu me mantenho na norma aqui, fazendo uma análise da norma em si. Tá? E uma segunda parte, pessoal, proibição de liberação de contaminantes. Ou seja, vedado o lançamento ou liberação no ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes. Isso aqui, pessoal, eu coloco ele tecnicamente abrangente e severo. Por quê?
Porque esse contaminante ele pode ser de qualquer forma, tá? Subproduto químico, partícula de suspensão, bioaerosol, emissão térmica. Se o resíduo gera exposição no ambiente ocupacional, então há um potencial descumprimento dessa parte aqui. E a nossa engenharia, ela tem uma função muito importante aqui, que é de controle aplicada. Por quê? Porque eu tenho que estabelecer hierarquias de controle. Aquilo colocado anteriormente, eu vou ter que eliminar, tentar modificar o meu processo para reduzir a geração, substituição, trocar insumo por algum elemento menos tóxico, fazer engenharia, enclausuramento, trabalhar com sistemas fechados, com ventilação e exaustão localizada, com bacias de contenção. Muita empresa faz isso aqui, mas muitas também não fazem, tá? Piso impermeável, sistema de drenagem controlada, pressurização negativa de ambiente, detecção automática dos gases, parte administrativa, criar os POPs, treinamento e controle de acesso, planos de emergência e rotas de fuga. E EPI, novamente, última barreira, se a empresa está dependendo exclusivamente de EPI, há uma falha gravíssima de todos os mecanismos anteriores. Tá? Um exemplo clássico, pessoal, que deve ter aí na sua cidade é de oficina mecânica industrial, trapos contaminados com solvente. Qual é o problema? São armazenados em balde aberto, em cima da mesa, no chão. Você já deve ter visto isso, pessoal. Em qualquer lugar que você vá, vai numa retífica de motores para você ver essa estrutura aí, pessoal. Numa oficina geral. Tá? São poucas, pessoal. São poucas que têm uma estrutura adequada, correta aqui e que eu deixo meus parabéns para elas. Mas a maioria não tem isso, pessoal. Efeito, vapores inflamáveis no ambiente. Risco, explosão e inalação crônica. Qual é o descumprimento disso? Se eu tenho, por lógico, é uma não conformidade normativa. Bom, dito isso, pessoal, o que nós precisamos avançar aqui? Para o 2533, as medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos, já deixei marcado em amarelo porque é importante, de controle do lançamento ou liberação de contaminantes gasosos, líquidos ou sólidos devem ser submetidos ao exame e aprovação dos órgãos competentes. Então, o que ele está determinando, pessoal? Não basta implantar um sistema de controle. Esse sistema ele deve ser analisado e aprovado por órgão competente. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui? Pelo menos 4 itens: validação técnica externa, conformidade regulatória formal, um licenciamento e uma responsabilidade técnica documentada. Isso aqui, esses 4 itens, pessoal, esses 4 itens, claro, pode ter algum outro item a mais aqui, dependendo da parte de trabalho, de finalidade da empresa. Ele impede que a empresa utilize soluções improvisadas ou não homologadas para controle de contaminantes. Então, o que são aqueles itens em amarelo? Medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos em si. Ele vai ter todas essas partes, por exemplo, para contaminantes gasosos, sistema de exaustão localizada, lavadores de gases, filtro de mangas, ciclones, torres de absorção, sistemas de combustão controlada, scrubbers. Para a parte de contaminantes líquidos, estações de tratamento de efluentes, pessoal. Sistema de neutralização, bacias de contenção, separadores de água a óleo, sistema de drenagem controlada. Para contaminantes sólidos, parte de enclausuramento, transporte pneumático fechado, compactadores, filtros industriais e armazenamento com contenção física. Tudo isso precisa estar dentro de parâmetros técnicos aceitos e aprovados. E por quê? O que quer dizer aprovados? Por órgãos competentes? E então vai envolver órgão de legislação estadual, licenciamento ambiental, autoridade sanitária, corpo de bombeiros, se for o caso, autoridade nuclear, Ministério do Trabalho, na parte de fiscalização, e prefeitura municipal, alvarás e posturas em geral. Aí vai depender, varia bastante de prefeitura para prefeitura. E em muitos casos vai exigir o projeto técnico da cidade assinado por responsável técnico habilitado, profissional legalmente habilitado, né, que vai emitir uma ART, aqui no caso, laudos de eficiência, testes de desempenho, relatórios periódicos. Se o sistema de controle, pessoal, não estiver aprovado, ele pode ser considerado irregular, mesmo que tecnicamente funcione em si. Tá? O clássico exemplo é da indústria química. Então, os engenheiros químicos, técnicos em química e profissionais
da área tem uma função muito importante, por isso da valorização desses profissionais. Sistema lavador de gases para neutralizar vapores ácidos. O erro comum, pessoal, instalar equipamento sem projeto técnico formal e sem validação de eficiência. Qual é a consequência disso aqui que eu tenho, pessoal? Vazamento de vapores em galpão, exposição ocupacional em si e uma autuação ambiental e trabalhista. Então, posso ter todas essas estruturas. Qual é a correção para isso aqui? Eu vou ter que fazer um projeto dimensionado, estrutura de fluxos, de processos, instalação de maquinários. Vou ter que gerar uma RT com um profissional legalmente habilitado, um laudo de eficiência, legislação, cumprimento da legislação na parte de licença ambiental atualizada e outros itens que demandam, dependendo onde essa empresa está instalada em si. Então vamos lá, pessoal. O 2534, pessoal, o que tem nesse item aqui? Os resíduos sólidos e efluentes líquidos produzidos por processos e operações industriais devem ser coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à disposição final pela organização na forma estabelecida em lei ou regulamento específico. Então, o que ela tem aqui, pessoal? Ela vai colocar vários itens e eu vou ir falando sobre cada um deles aqui de uma forma mais geral para você entender. O primeiro deles é a coleta. Eu tenho na coleta riscos de contato direto, respingo, inalação, esmagamento, esforço físico. Então vai exigir o quê? Procedimento, ferramentas adequadas, treinamento específico, avaliação ergonômica. Outro ponto é o ar-condicionamento, que eu vou ter que avaliar a compatibilidade química, resistência mecânica do recipiente, identificação adequada, vedação segura, controle de volume. O erro comum, pessoal, é usar embalagem improvisada para acondicionar qualquer tipo de elemento químico. Um terceiro ponto é armazenamento, que ele vai exigir piso impermeável, contenção secundária, sinalização adequada, separação por compatibilidade química, ventilação e controle de acesso. Um outro ponto é o transporte, tanto o transporte interno quanto o transporte externo. Então, no transporte interno, eu vou ter que ter um layout definido na minha empresa, com rotas definidas, com equipamento adequado, com separação de fluxo de pessoa e de movimentação de máquinas, de esteiras, de ponte rolante, de empilhadeiras, enfim, vários outros itens na minha estrutura de movimentação. Evitar cruzamento com áreas administrativas, muito importante fazer essa separação. E também do externo, eu vou ter que ter uma empresa licenciada, vou ter que ter uma documentação formal e a rastreabilidade. Por quê? Porque eu sou o produtor daquele resíduo e eu sou responsável por ele. Tá? Então tem que cuidar disso aí. Um outro ponto é o tratamento. Vai envolver neutralização química, filtragem, decantação, compactação, incineração, processos físicos químicos. Deve estar tudo tecnicamente validado em si. Você veja que já começa a aprofundar bastante aqui a estrutura. E depois a destinação final. Obrigatoriamente conforme a PNRS, licenciamento ambiental, regulamentos estaduais, regulamentos municipais, normas técnicas. Por quê? Porque a responsabilidade permanece com o gerador. E qual é o aspecto jurídico de tudo isso aqui, pessoal? Mesmo que eu terceirize o transporte, ou o tratamento, ou a destinação, a responsabilidade solidária permanece. Então, em caso de acidente, dano ambiental, responsabilidade civil objetiva, multa administrativa, responsabilidade criminal e uma ação regressiva do INSS em si. Clássico exemplo, pessoal, indústria metalúrgica, resíduos, cavaco, óleo, lodo de processo. Quais são as boas práticas? Caçamba metálica identificada, área impermeabilizada, sistemas de contenção de derrame, transporte por empilhadeira específica com treinamento do operador de empilhadeira, destinação com empresa licenciada. Erro muito comum que acontece é armazenamento ao ar livre e sem cobertura. Isso aqui acontece bastante, pessoal. Para quem já visitou, trabalhou ou qualquer item numa empresa sabe que isso aqui acontece bastante. 25341, pessoal. Em cada uma das etapas citadas no item anterior, a organização deve desenvolver medidas de prevenção de forma a evitar ou controlar risco à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, olha só, pessoal, todos aqueles itens anteriores, até o item 6 aqui, ó,
que foi colocado até a destinação final, e é a empresa que tem que fazer medidas de prevenção. Pessoal, existe uma medida de prevenção e medidas de correção. Prevenção é antes que qualquer coisa ocorra. É uma questão lógica, estou aqui fazendo uma redundância. Agora, uma medida de correção é depois que aconteceu. Então, tem muitas empresas que elas têm lá a sua medida. Então, seria uma prevenção no início aqui e uma medida de correção. Não adianta eu fazer quando ocorreu. Eu deveria ter feito aqui na prevenção em si. Então, tem todo esse tempo andando aqui. Aí, lá quando ocorreu, a empresa faz uma coisa. Por isso que a norma foi inteligente e colocou medidas de prevenção, tá? Então, não basta cumprir, é necessário implantar em cada uma delas. Então, tem algumas aqui, pessoal. Tá? Na coleta, ferramentas, no acondicionamento, recipientes certificados. Você lembra? Você pode parar o vídeo para verificar aqui e fazer as suas anotações, seus acréscimos aí. No armazenamento, segregação, contenção, ventilação, no transporte, treinamento, rota segura, equipamento apropriado, no tratamento, controle de desviações, monitoramento de temperatura, plano de contingência, na destinação, contrato com empresa licenciada, rastreabilidade, conferência documental, tudo isso, pessoal, essa responsabilidade técnica, se houver vazamento, intoxicação, incêndio, dermatite, doença respiratória, a empresa pode responder. Multa trabalhista, ação civil pública, responsabilidade ambiental, penal. Exemplo para isso aqui, pessoal, vazamento de tambor químico. Sem contenção secundária, o caso de uma falha, o que eu tenho? Consequência, contaminação de piso e exposição ocupacional. Descumprimento desse item, questão lógica, sim, e eu tenho uma não conformidade. 25.3.5, pessoal. Os resíduos sólidos e efluentes líquidos devem ser dispostos na forma estabelecida em lei ou regulamento específico. Então, ele vai reforçar, na verdade, ele vem com uma redundância. O princípio da conformidade legal obrigatório na etapa final do ciclo de gerenciamento, da destinação legalmente válida em si. Se é o gerenciamento de todo o ciclo, então, um deles é a disposição deles aqui. Também. Então, aqui tem o encaminhamento para local autorizado, tratamento adequado, controle da rastreabilidade, comprovação documental e responsabilidade formal do gerador em si. Bases legais para tudo isso aqui, pessoal, e correlações a PNRS, crimes ambientais, regulamentos estaduais, licenciamento ambiental, normas técnicas para classificação de resíduos, PGR, que é a NR1, NR9. Então, pela política nacional, pessoal, o gerador possui responsabilidade compartilhada, em muitos casos, a solidária em si. Se o destinador final descumprir a norma, o gerador pode ser e pode responder, pode ser responsabilizado e responder junto. Exemplo, pessoal, indústria metalúrgica. Cavaco contaminado com óleo mais lodo separador. Qual a destinação correta? Reciclagem com empresa licenciada mais tratamento adequado do óleo. É o que muitas vezes acontece e muitas vezes também não acontece, pessoal. Erro comum, venda informal para sucateiro sem licença. Consequência, responsabilidade solidária. A venda para pessoal de sucata acontece, pessoal. Tá? Muito mais, às vezes, até que você imagina, mas acontece isso aqui. Então, outro item, pessoal, 25.3.1.5. Aqui, mais específico, os rejeitos radioativos devem ser dispostos conforme normatização da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN. Então, os rejeitos radioativos não seguem a mesma lógica de resíduo industrial comum, porque são regulados por legislação específica e autoridade técnica especializada para isso aqui. Não há margem, tá, para interpretação. Então está aqui, deve. E o que quer dizer isso? Que é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, melhor dizendo, que trata isso aqui. O que são rejeitos, pessoal? Aí muitas vezes se tem. Indústria que utilizam fontes seladas, radiografia industrial, medidores nucleares de nível, setor hospitalar, pesquisa científica, indústria petroquímica. E quais são os riscos nisso aqui, pessoal? Radiação ionizante, contaminações, exposição cumulativa, doenças graves, tudo isso, pessoal, eu posso ter uma responsabilidade, interdição imediata, multa severa, responsabilidade criminal e investigações
federal de responsabilidade técnica do responsável. Não é uma infração administrativa somente, pode se enquadrar como crime contra a segurança pública. Cuidado aqui, pessoal, tá? Novas normativas aí podem ser enquadradas nessas estruturas. Então você tem que ficar atento a essa questão. Empresa de radiografia industrial, equipamento com fonte radioativa danificada, erro, armazenamento improvisado. Qual é a consequência? Risco de exposição ocupacional. Procedimento correto nisso, comunicação imediata à autoridade nuclear. Isolamento. E eu preciso fazer uma destinação conforme uma norma específica nessa minha estrutura em si, pessoal. Então, tem que seguir adiante aqui, ó, e pensar um outro ponto, que é o 25, que é o 3.6. Os resíduos industriais que configurem fonte de risco biológico devem ser dispostos conforme previsto na legislação sanitária e ambiental. Então tem aqui, ó, risco biológico fora do ambiente hospitalar. Não se trata apenas de resíduos hospitalares. Eu tenho vários exemplos, pessoal. Indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios, abatedouros, farmacêuticos, biotecnologias, estações de tratamentos industriais, processos de fermentação, indústrias de ração, processos com matéria orgânica. A lista, pessoal, é muito maior que isso aqui. Então aqui é só uma estrutura de exemplo em si. E o que configura risco biológico, pessoal? Bactérias patogênicas, fungos, vírus, parasitas, endotoxinas, bioaerossóis, lodos biológicos, materiais contaminados por matéria orgânica em decomposição. Posso ter, qual o risco disso aqui tudo, pessoal? Inalação, contato dérmico, contaminação cruzada, perfuração ou corte, ingestão acidental. E o que eu tenho nisso aqui, pessoal? Uma autuação sanitária. Eu posso ter multas ambientais, ação civil pública, responsabilidade por dano à saúde coletiva. Exemplos clássicos, pessoal: indústria alimentícia, resíduo, lodo biológico de estação de tratamento de esgoto, risco, formação de bioaerossol, controle. Eu preciso fazer uma área isolada, uma ventilação adequada, um EPI impermeável. E tem que ter uma destinação conforme a norma ambiental. O erro mais comum disso aqui, pessoal, é armazenamento a céu aberto sem qualquer tipo de controle em si. Então, indo mais para o final já da norma, pessoal, o 25.3.7, os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos industriais devem ser capacitados pela empresa de forma continuada sobre os riscos ocupacionais envolvidos e as medidas de prevenção adequadas. Então, aqui tratamento é uma capacitação, tá? Então, ele trata a parte de dimensão humana do gerenciamento dos riscos. Não basta infraestrutura ou ter tecnologia adequada. Eu preciso ter um tratamento, ou seja, eu preciso ter um treinamento inicial, uma reciclagem periódica, a atualização diante de mudança de processo e mudança de máquinas em si, e um registro formal dessa estrutura. Qual é o conteúdo mínimo, pessoal? Identificação dos tipos de resíduos, classificação de risco, procedimento operacional, uso correto de EPI, plano de emergência, comunicação de incidente, risco químico, físico, biológico, riscos de incêndio e explosão, rotas seguras de transporte. Se houver algum acidente por falha de treinamento, pode ter multa administrativa, responsabilidade civil, ação regressiva e responsabilidade do trabalhador por negligência. E para nós fecharmos esta NR 25, o que nós temos, pessoal? Derramamento químico. Funcionário não treinado utiliza água em reação química. Qual é a consequência? Agravamento da reação e falha, ausência de capacitação adequada. Então aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa discussão profunda, técnica e adequada sobre a NR25 e resíduos industriais. Se você tem algum comentário, alguma observação, deixa aqui no vídeo para nós, que vamos buscar fazer a resolução e responder você da melhor forma possível. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.